Bom dia! Nesse dia chamado hoje, Deus tem uma mensagem para você. E eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. O tema desta mensagem é janelas abertas. Amém? Eu estava meditando aqui na palavra de Daniel. Na verdade, Deus falou comigo quando eu estava lavando a minha louça. E Deus falou comigo, Edna, eu estava lá na cova dos leões. E eu pensei, como o Senhor estava lá? O Senhor enviou um anjo, mas este anjo era o próprio Jesus. No Velho Testamento, Jesus, ele era um anjo, porque ele ainda não tinha vindo, não tinha se incorporado ainda em forma de homem, não tinha nascido de uma mulher. Então, Jesus, nós sabemos que ele foi o primeiro anjo que Deus criou, né? E a Bíblia fala aqui no verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo. O meu Deus não enviou um anjo, não enviou uma legião de anjos, não enviou anjos, não. O meu Deus enviou o seu anjo. E o anjo de Deus é Jesus, né? E nós sabemos perfeitamente que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. E foi ele que estava lá, junto com aqueles leãozinhos. Eu quero dizer para você, nesta manhã, que você não está só. Não sei em que cova você está, não sei em que buraco você está, não sei se você caiu ou se te jogaram lá dentro. Eu não sei qual é a tua situação, o que tem te amedrontado. Eu quero dizer para você que aquele que está com você, aquele que você tem, que Deus enviou para te ajudar, é maior do que aqueles que estão te rodeando, pensando que vão te derrotar, pensando que vai te devorar. Não. Quem dá a ordem é o leão da tribo de Judá. Foi isso que Deus pôs no meu coração. Eu estava lavando louça e Deus falou para mim, o leão da tribo de Judá, ele está contigo, ele está comigo, creia. E leãozinho para ele não é nada. Ele fez os outros leãozinhos dormir, com certeza. Fechou a boca dos leõezinhos contra Daniel. Sabe por quê? Porque tinham pessoas de má coração, pessoas armando contra Daniel, espiando a vida de Daniel, procurando ocasião contra ele. A Bíblia fala que Daniel foi constituído príncipe e foi constituído também presidente. E o rei ainda queria, a Bíblia fala que o rei ainda queria, deixa eu mostrar aqui para você, o rei ainda queria constituí-lo sobre todo o reino, entendeu? Ainda tinha mais algo para oferecer para Daniel. E os amigos, entre aspas, né, nós bem sabemos, estavam ali e queria impedir, tinha ciúmes, inveja, procurava ocasião contra Daniel. E fizeram esse edito para que todos se prostrassem ali, que não orassem diante de nenhum Deus. Mas a Bíblia é bem clara, bem clara. Daniel continuou fazendo o que fazia. E só mais uma coisa aqui. No versículo 10 do capítulo 6, a Bíblia fala, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que era o edito do rei, entrou em sua casa e havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A Bíblia fala que na casa de Daniel havia janelas, não era só uma, eram outras, era mais de uma. Se está no plural, porque era mais de uma. E a Bíblia fala que Daniel entrou na sua casa, entendeu? Será que você tem orado na sua casa? Será que você só ora quando chega na igreja? Será que você tem dobrado os joelhos diante de Deus no teu particular, lá na tua cama? Será que você tem se derramado diante de Deus? Será que você continua fazendo aquilo que você fazia no passado, quando Ele te chamou? Será que você continua dando a Deus o que é de Deus? Será que você está fazendo a vontade de Deus? Será que você vai continuar fazendo a vontade de Deus? Ou você vai se atemorizar? Ei, o rei é teu amigo. Mas ele, quando assinou aquele decreto, ele não pensou talvez que te prejudicaria tanto. Porque os inimigos estavam ali, ao redor, no ouvido do rei, tentando ocasião contra Daniel. Mas eu quero falar para você que a Bíblia fala que o rei, ele ficou até o pôr do sol procurando, trabalhando um jeito para livrar a Daniel e não conseguiu. Mas o Rei dos Reis, ele pôde fazer algo por Daniel. Então, acredite
que o Rei dos Reis, ele está pelejando por você. E ainda que aqueles que ele tenha colocado para te ajudar, anjos, não consiga, porque tem batalhas que tem anjos que não conseguem. A Bíblia fala que, aqui mesmo no livro de Daniel, uma certa ocasião, Daniel orou 21 dias esperando uma resposta. E o anjo veio aparecer já no final. E o anjo falou que desde o primeiro dia foi ouvida a tua oração. E foi liberada a bênção. Mas houve uma guerra espiritual, entendeu? Então, às vezes a guerra é travada nos ares e nós não vemos. A guerra é espiritual para que você não alcance as suas metas. Para que, na verdade, a meta, o sonho talvez nem seja seu, seja de Deus. Porque Deus, ele tem um propósito na tua vida. Deus, ele te marcou. Deus, ele te fez com um propósito. E muitos sabem disso. O inimigo principalmente sabe disso. E ele também usa os adeptos deles para prejudicar a tua vida. E aí, a Bíblia fala que os amigos, os príncipes, né, e presidentes ali que estavam com Daniel, eles procuravam ocasião e ficavam espiando. Será que tem alguém te espiando? Não fecha a tua janela não, continua com a sua janela aberta. Sabe por quê? Porque é lá que está Jerusalém. É lá onde você está tendo a visão do céu para onde você vai. Então não feche as tuas janelas. Continua com as tuas janelas abertas, porque Deus, ele vai te dar vitória e ele vai ouvir. Você tem que continuar fazendo aquilo que fazia antes. Você tem que continuar fazendo a vontade de Deus, porque ele quer que assim seja. Esse foi o segredo de Daniel. Ele continuou fazendo. E ali, quando colocaram Daniel na cova dos leões, a Bíblia fala que o rei, o seu amigo, ele não dormiu à noite, né? Não quis comer, não quis música, não quis, né? Sei lá qual era a diversão dele. Ele não quis, né? A Bíblia fala que ele perdeu o sono. Quando a gente gosta de alguém, quando a gente se preocupa com alguém, seja amigo, irmão, pai, mãe, esposa, a gente se preocupa, a gente fica preocupado e muitas das vezes a gente perde o sono quando sabe que essa pessoa está em perigo. Mas confia no Deus que você serve. O rei, ele confiou no Deus de Daniel. Ele falou, o Deus a quem tu continuamente serve, ele vai te livrar. E foi isso que aconteceu. Ele livrou mesmo, porque você serviu a ele continuamente, então ele vai te servir continuamente. E eu quero dizer para você que quando foi no outro dia que o rei chegou ali na cova, chamando a Daniel, esta é a palavra maravilhosa aqui também, que chama muito a minha atenção, que o rei falou. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E o que foi que Daniel fez? Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então eu quero dizer para você que Deus, ele está contigo. Continua fazendo aquilo que agrada a Deus, mesmo que te coloque em cova, mesmo que te coloque no meio de seres que você nem conhece, que você nem nunca imaginaria estar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Rei dos Reis, ele vai enviar o seu anjo, ele vai enviar o leão da tribo de Judá. Se for de leão que você precisa, ele é o leão, ele é tudo que nós precisamos. Então creia e não duvide de que Deus está com você. O rei, quando chamou a Daniel, ele ficou triste, mas a palavra fala que o rei se alegrou ao ver que Deus havia livrado a Daniel. E o mais importante, o rei, o que ele fez? Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino dos homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Não foi aqueles deuses que mandaram se dobrar. Imagina, o reino inteiro o reino inteiro ficou sem orar, sem fazer oração a Deus nenhum. Mas Daniel não, Daniel continuou orando ao Deus dele, porque ele é Deus vivo, é para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra, oh glória, ele salva, entendeu? E opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel na cova dos leões. E a Bíblia fala que este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Então, não duvide, porque o próprio rei, ele ali criou um edito, e eu tenho certeza
eles jogaram aqueles homens que foram contra Daniel na cova dos leões. E o leão da tribo de Judá não estava lá. Sabe por quê? Porque eles, perdendo tempo, procurando saber a vida de Daniel, perdendo tempo espionando a vida de Daniel, procurando um jeito, um projeto contra Daniel, eles não se preocuparam, porque eles não foram fazer o que Daniel fazia, né? Em vez de estar do lado de Daniel, ele estava procurando a acusação contra Daniel. Então o leão da tribo de Judá não ia estar lá, somente os leões que ele imaginava estar lá, entendeu? E é esse Deus que te livra. Ele é o que você precisa, ele é a fonte de água viva, ele é o pão da vida, ele é o médico dos médicos, ele é o rei dos reis, ele é a providência que você precisa, do que você precisa nesta manhã. Ele é, acredite, continue com tuas portas abertas, é joelho no chão e boca de leão, ela é fechada. Não tenha medo do leão, porque a boca do leão é fechada, porque a ordem vem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Eu quero que você medite nessa palavra e Deus, com certeza, Ele vai te dar vitória. Não tenha medo de quem está se levantando contra você, de quem está procurando acusação. Às vezes fica olhando dentro da sua casa, procurando com os ouvidos assim na parede, para ver se escuta alguma coisa, entendeu? Mas creia, Deus está vendo tudo e dará recompensa a cada um segundo os seus propósitos. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Um bom dia para você nesta manhã.